Aí eu levantei, tá, irmãos? E quando ele falou assim comigo, eu levantei. Ele quebrou a minha viagem. Ele parou a minha viagem. Eu estava viajando. A palavra do Senhor nos diz assim: o cinto de linho. O cinto de linho. Esse texto, alguns estudiosos da Bíblia falam que foi uma visão que Jeremias teve. Outros dizem que é uma parábola para chamar a atenção do povo. Mas o importante é o que Deus vai nos falar através desse texto. Não importa se é uma visão, não importa se é uma parábola. O que importa é o que realmente Deus fala. O que Deus vai nos falar para nós também nesta noite. Não foi só para Jeremias, é para nós hoje, para os nossos dias. A palavra do Senhor nos diz assim: assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que compraste e tende sobre os lombos, dispõe-te e vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passado muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates, toma o cinto que te ordenei, que escondeste ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei apodrecer também a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses, para o servir, para o adorar, será tal como este cinto, para que nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar a mim, a toda a casa de Israel, a toda a casa de Judá, diz o Senhor. Porque para mim coloquei esse povo por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não deram ouvidos. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, a Tua palavra, Deus, está diante de nós. Aquilo que o Senhor requer, ó Deus, para falar conosco nesta noite, Senhor. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, esteja falando, ó Deus, aos nossos corações. Esteja completando, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, como lhe apraz, Senhor. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor também esteja me usando, ó Deus, falando, ó Deus, através de mim, ó Pai. Que o meu eu, ó Deus, caia por terra e que tudo que o Senhor falou ao meu coração possa ter transmitido de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade, Senhor. É em nome de Jesus que eu peço. Amém. Igreja, nós vemos aqui, diante desta visão ou desta parábola, que Deus chama o profeta para falar ao povo. E Deus usa aqui coisas bem simples. Ele usa um cinto, a figura de um cinto de linho, para falar numa profundidade tremenda, para falar numa profundidade aos nossos corações.
Jeremias, ele era filho de Euquias, o sacerdote, de uma vila de Anadote, lá na herança ou nas terras de Benjamim. Euquias, pai de Jeremias, ele era sacerdote. Era para Jeremias ser sacerdote, que vinha de uma linhagem, né? Mas Deus chama Jeremias para ser profeta. Deus chama Jeremias para falar a uma nação que estava vivendo um período muito caótico, tanto moral como espiritual. Não diferente dos nossos dias. E Deus chama Jeremias não para afagar o ego do povo, mas uma incisão para que o povo se arrependesse e observasse o juízo de Deus, que Deus iria julgar aquela nação. E Deus chama Jeremias e dá uma ordem meio inusitada para ele, né? Jeremias, você vai, você compra um cinto, você põe sobre os ombros, você não molha o cinto, você esconde o cinto numa rocha e você vai lá e pega o cinto de volta. Se fosse para nós uma ordem dessas, era uma ordem muito inusitada. E Deus dá essa ordem para Jeremias. Jeremias obedece rigorosamente a ordem de Deus. Jeremias vai lá e compra o cinto. Este cinto, irmãos, representava o povo de Israel, a nação de Israel, aquele povo que Deus queria que servisse a Ele, que adorasse a Ele, que estivesse atado com Ele, que estivesse ligado com Ele. Era esse povo que Deus queria. Que esse povo tivesse uma comunhão com Deus, que esse povo ficasse ligado com Deus. Mas esse povo não quis isso. Esse povo não quis estar ligado com Deus. Este povo caiu em decadência. Não muito diferente dos nossos dias. Não muito diferente do que estamos presenciando e vivendo. Jeremias, ele cumpre o seu papel como profeta. Deus não estava contente com a nação de Israel, nem com a nação de Judá. E eu pergunto nesta noite, Deus está contente comigo? Deus está contente com você? Deus está contente com cada um de nós que está aqui? Deus não estava contente. E Deus usa Jeremias para falar sobre o seu juízo, para falar sobre o juízo de Deus. E este cinto representava realmente a nação de Israel. Agora, Jeremias, você pega este cinto e põe sobre os ombros. E põe sobre os ombros. E ele obedece à ordem de Deus. O cinto que Deus está falando não é um cinto que a gente usa hoje para segurar, para prender as calças de homens. Homem usa para... É bem diferente. Hoje nós usamos um cinto estreito, talvez um acessório, um ornamento feminino, que nem esse que eu estou usando. Mas o cinto era diferente. Era um cinto largo, de linho branco, uma peça cara e lindíssima. Uma peça cara e lindíssima. Era isso que representava o povo de Deus. Jeremias. E esse cinto, além dele ser usado sobre os ombros, sobre túnicas bonitas, túnicas luxuosas, ele usava para prender as túnicas quando as pessoas iam caminhar, para subir um pouquinho a túnica e não ficar incomodando. Era desta maneira que era usado esse cinto. Jeremias pega aquele cinto, coloca sobre os ombros e sai andando pela cidade. Nesse passeio pela cidade, Jeremias representava ali, através daquele cinto, a soberba
a luxúria daquela nação. Aí Deus fala para Jeremias: não molhe esse cinto. Não molhe esse cinto. Porque aquela peça de linho branca, se ela fosse molhada, talvez ela ia encolher, talvez ela ia perder a sua qualidade e ela não se tornava mais luxuosa como era. Ela ia ter deformidade, ela ia ser deformada se ela fosse molhada. Então não molhe. Não molhe. Jeremias obedece, ele não molha. Mas nessa passagem do 1 ao 11, Deus fala 4 vezes com Jeremias. 4 vezes. Além das 5 ordens que Jeremias teve de Deus, Deus fala 4 vezes com ele. E Jeremias, quando Deus falou para ele não molhar o cinto, ele obedeceu. E agora vem de novo, no verso 4, a ordem de Deus. Deus fala assim: agora você toma o cinto que você compraste, no verso 4, e que tem sobre os lombos, dispõe e vai a Eufrades e esconde ali na fenda de uma rocha. Eu fui junto ao Eufrades e escondi como o Senhor me havia ordenado. Jeremias caminha até lá e a história nos conta que de Judá até o rio Eufrades, alguns estudiosos da Bíblia diz que era aproximadamente 500 quilômetros. Agora eu gosto muito de pesquisar naquele livro do Molde, dos comentários do Molde. Molde diz que era 640 quilômetros, e eu fico com ele. 640 quilômetros. O rio Eufrades é um dos 4 rios que se origina do Jardim do Éden. Ele nasce na Armênia, na Turquia, e atravessa, nós vemos ali, ele atravessa até a Síria e o Iraque, este rio. E este rio, ele tem essa distância entre a Babilônia. A Babilônia, ela era uma cidade e ela se estendia, era uma cidade feita tipo um triângulo, e ela se estendia nas margens do rio Eufrates. E Jeremias foi lá, o texto nos diz que ele foi por 2 vezes. 2 vezes ele foi. Ele foi lá esconder o cinto e ele foi lá pegar o cinto de volta. E esse cinto, com essa profundidade, nós vemos que estava escondido. Ele cavou, como Deus havia ordenado, escondeu na rocha. E esse rio Eufrades, ele tem origem também em Gênesis, quando nós vemos que ele se originou do Jardim do Éden. E esse rio, ele é mencionado no Apocalipse também. Quando o 6º anjo vai tocar a trombeta, e lá em Apocalipse, capítulo 16, o verso 12, diz que esse rio vai estar seco, ele vai se secar. E nos comentários hoje, em 2025, diz realmente que o rio Eufrades está secando. Tem até umas fotos que nos mostram que a água do rio Eufrates está secando. Então, é uma profecia bíblica. E nós vimos também o Ministério de Recursos lá hídricos do Iraque. Eles fizeram uma pesquisa, alguns repórteres, falou que em 2040, esse rio, mencionado em Gênesis, mencionado em Apocalipse, na profecia, vai estar totalmente seco. As águas do Eufrates tinham se secado. Irmãos,
quando Deus fala com Jeremias, quando Deus usa Jeremias, nós podemos, a ordem de Deus pode ser para nós uma ordem bizarra. Às vezes nós entendemos assim, de uma maneira que nós não compreendemos qual que é o propósito de Deus. Mas quando Deus dá uma ordem, ela tem que ser cumprida, ela tem que ser obedecida, ela tem que ser vivida. Mesmo que nós não conhecemos os propósitos de Deus, mesmo que nós não sabemos o porquê. Jeremias estava sendo usado por Deus. Deus estava falando com Jeremias através dessa visão ou desta parábola. Nós vemos aqui quando Deus fala com Abraão, lá em Gênesis capítulo 2, o verso 1. Quando Deus dá uma ordem para Abraão, também uma ordem inusitada, uma ordem que talvez nós não compreendemos. Se Deus chegasse para mim e falasse: Dair, sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para uma terra que você não conhece, vai para uma terra e eu te mostrarei. Será que eu obedeceria a voz de Deus? Deus falou com Abraão: sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E lá eu te abençoarei. Ele diz que abençoaria, mas primeiro ele diz para Jeremias: sê tu uma bênção, porque eu te abençoarei. Eu abençoarei os que te abençoarem. O verso 3 de Gênesis 12 fala: mas amaldiçoarei os que te amaldiçoares. E Deus estava ali. Os propósitos de Deus estavam na vida de Abraão, estava na vida de Jeremias, quando Jeremias foi usado por Deus, e está na vida de cada um de nós que está aqui nesta noite. Aí Deus fala com Jeremias: agora, Jeremias, você vai lá e pega o cinto de volta. Jeremias, pela segunda vez, caminhou até o Eufrates. O verso, nós vamos reler o verso 7, 8 e 9. Fui ao Eufrates, cavei, tomei o cinto no lugar onde eu escondera. Eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio pela quarta vez a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, deste modo também farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Sabe que Deus estava querendo dizer aqui, aquela nação? Deus estava avisando eles do exílio. Deus estava avisando eles do juízo de Deus. Deus estava avisando eles do que eles iriam passar. Deus hoje, irmãos, nessa noite, está nos avisando. Deus está nos avisando como está a nossa vida espiritual. Deus está nos avisando. E Jeremias obedece ao Senhor, vai lá e pega aquele cinto. Aquele povo, aquela nação, aquele povo escolhido, tinha se afastado de Deus. Aquele povo que era o povo sobre os olhos de Deus. Agora o verso 10 nos diz: este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, que anda após outros deuses, para o servir, para o adorar, será tal como esse cinto, para nada presta. Então nós vemos aqui que Jeremias, usado por Deus, condena aquela nação. Ele condena a decadência daquela nação. O povo tinha se corrompido. O povo tinha se corrompido. E ele fala para aquele povo que Deus iria levar aquela nação cativa,
que eles iam passar 70 anos no exílio, na Babilônia. Esse seria a disciplina de Deus para aquela nação. E Jeremias, quando ele começa a falar sobre o juízo de Deus, ele é ameaçado. Nós vemos aqui que Jeremias é ameaçado. Eles odeiam Jeremias, eles tramam a morte do profeta. Mas Jeremias, mesmo diante de ser ameaçado, de ser odiado, Jeremias não deixa de falar aquilo que Deus manda. Jeremias começou falando para aquele povo sobre a rebeldia deles. A rebeldia deles. O capítulo 2, o verso 13, fala que o povo tinha cometido 2 males. Eles tinham deixado a fonte, o meu povo, a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e tinha cavado cisternas rotas, cisternas que não produziam águas. Eles tinham deixado o amor de Deus, eles tinham deixado a obediência a Deus, e tinha se tornado uma nação indiferente a Deus. Eu gosto muito quando o pastor Daniel cita um exemplo aqui de pessoas que deixaram águas limpas, águas puras, e foram nadar em poças de lamas. A nação de Israel foi assim. E hoje também muitos de nós estamos assim. Deixando o manancial de águas limpas e cavando cisternas rotas, cisternas que não produzem água. Distanciando de Deus e se afastando de Deus. Outro pecado condenado por Jeremias, falado por Jeremias, quando Deus manda falar, é sobre a nação prostituta. Ela deixou o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e adoraram deuses estranhos. Adoraram ídolos, adoraram Balaíns, adoraram Baal, adoraram deusas. Deixaram o Deus vivo e foram adorar outros deuses. Muitas vezes nós falamos, mas eu não deixei o Deus vivo, não estou adorando ídolos, não tenho imagem, não estou adorando a Baal, a Astarote, mas nós estamos adorando nossa casa, nossos bens, nossa família, nós estamos adorando aquilo que não glorifica a Deus. Nós estamos adorando ficar nos nossos lares, mas não está cumprindo, obedecendo aquilo que Deus nos manda. Jeremias, mais uma vez, é usado por Deus. E agora ele fala agora do pecado da prostituição, do adultério. No capítulo 5, no verso 8, Jeremias chega a chamar aquele povo de garanhão, de cavalos, relinchando, indo atrás das mulheres dos seus companheiros. A nação estava em adultério. O povo tinha se corrompido, o povo tinha se prostituído, adorado outros deuses, e o povo agora estava em adultério. O povo estava em adultério. E Jeremias, ele confronta, e ele fica muito triste com aquela nação escolhida por Deus. Aquela nação que era para ser povo de Deus. Jeremias fica muito triste. E mais uma vez Jeremias fala que aquele povo era um povo corrompido e um povo difamador. Um povo corrompido e um povo difamador. A cidade, ela seria destruída. Realmente ela foi destruída.